Olá a todos, obrigado por estarem aqui e participarem desse vídeo. Infelizmente ele não pôde ser transmitido ao vivo porque aconteceu alguns probleminhas que envolvem questão de que eu não sabia que tinha que solicitar ao YouTube a transmissão antes, tinha que fazer uma solicitação. Eu acabei não solicitando. Então, quando eu fui entrar às 4h20, Alisson foi olhar para poder fazer a transmissão e infelizmente tinha a solicitação e também tinha um prazo de tempo que eles colocam para poder ativar essa transmissão. Então, eu resolvi realizar esse vídeo com vocês, esse workshop, é, via estreia, no caso. Ele será colocado como estreia, mas também será disponibilizado depois aqui no canal para quem quiser ter acesso a essa informação sobre o conteúdo de autismo e ambiente escolar. Então, vamos começar. Meu nome é Luana Muniz, sou psicóloga e também realizo trabalhos com acompanhamento terapêutico para crianças com autismo, TDAH e síndrome de Down. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre autismo e ambiente escolar. Porque esse tema é tão interessante, esse tema tem que ser abordado tanto no meio familiar, como também no meio escolar e no meio psicológico. Porque até então nossa sociedade sabe que há um sistema, que há uma lei de inclusão para crianças com transtorno do espectro autista no ambiente educacional. Porém, há também um déficit muito grande de informação. Pelo seguinte caso: tem crianças que são inseridas no ambiente escolar, mas os professores, infelizmente, não sabem como lidar porque até então não teve uma prática ou então não foi ofertado nenhum tipo de técnica ou informação para eles saberem lidar com a demanda da criança. E isso já começa a ser um problema referente à questão do autismo no ambiente escolar, não para crianças com autismo, não, mas sim para a prática educacional, prática educativa de inclusão. Então, vamos dar continuidade. Neurodiversidade, família, escola e sociedade. Então, a neurodiversidade é uma promoção de uma temática que está sendo muito abordada na internet atualmente, que se refere à questão da neurodiversidade. O que é neurodiversidade? É a questão da inclusão de crianças atípicas no sistema social, onde as pessoas têm que aceitar, devem aceitar e simplesmente têm que compreender também a situação de crianças neurotípicas, que cada um possui um cérebro e um sistema neural que difere de outros. Assim é como nós, assim é como o TDAH e o autismo, síndrome de Down e outros tipos de síndromes e transtornos que afetam a questão do neurodesenvolvimento. Então, essa campanha serve de neurodiversidade para fazer com que as pessoas entendam e compreendam o que crianças neurotípicas e pessoas neurotípicas passam durante o seu processo de vida, suas necessidades e também uma luta a favor dos direitos dessas crianças, adolescentes e adultos neurotípicos. E para trabalhar essa neurodiversidade, nós temos que trabalhar três contextos super importantes, que é a família, a escola e a sociedade. A família, ela é uma base de apoio muito importante para crianças com autismo, porque além de ser o primeiro grupo ao qual a criança tem contato, ela também será uma rede de apoio para a criança e seu processo de desenvolvimento. E a família, muitas vezes, possui uma estrutura que acaba não agregando muita informação, ou seja, ela acaba não buscando informações sobre o autismo, sobre o que é autismo, sobre as demandas, sobre as comorbidades, e isso acaba sendo muito difícil que a criança se desenvolva nesse ambiente, porque até então a criança tem que ser estimulada e também tem que observar as limitações da criança nesse universo de neurodiversidade que a criança possui. Então, nós vemos que a família ela é uma rede de apoio considerada constante e que ela tem que ter um embasamento, uma estrutura muito boa a ofertar
condições, estímulos e principalmente uma compreensão sobre as problemáticas que o autismo traz, como na questão de comorbidades, das estereotipias, também da hipersensibilidade que algumas crianças têm a possuir, e principalmente a questão de interação social e demonstração de afeto. Porque não é que as crianças com autismo, elas não sintam afeição ou gostem da pessoa, não. Elas só não sabem como demonstrar muitas vezes essa relação de afetividade. Então, nós vemos que muitas famílias sofrem com esse aspecto pelo fato do filho não demonstrar tantas emoções, não dar abraço, não demonstrar interação e não demonstrar também a afetividade que muitas crianças neurotípicas acabam realizando. Então, os pais sentem essa dificuldade e que muitas vezes não é compreendida pelo restante da família. Então, nós vemos que a família para o autista, ela tem que ser uma rede de apoio consolidada, estruturada e principalmente compreensiva. E essa compreensão não somente tem que ser do pai ou da mãe, mas sim de toda a família que dá apoio a essa criança, a rede familiar. E essa rede, ela também passa por uma estrutura muito grande, porque ela leva todo esse processo de conhecimento sobre o autismo, sobre a vivência com autistas, tanto para a sociedade como também para a escola, que é o ambiente onde a criança vai ser educada e onde ela pode estar se desenvolvendo dentro do ambiente educacional. E a escola também é muito relevante dentro desse processo de desenvolvimento da criança com autismo, porque até então a criança que está dentro do espectro autista, ela não difere de outras crianças. Todas as pessoas, todos os indivíduos têm que ter acesso à rede educacional, ao aprendizado, à leitura, à questão do ensino em lógica e outros tipos de disciplinas que são ofertadas no ambiente escolar, incluindo o processo de interação social, ao qual a criança, ao ser inserida nesse ambiente, ela vai estar interagindo e vai estar sendo estimulada a interagir com outras crianças daquele ambiente. E isso é muito importante para o desenvolvimento de crianças neurotípicas e adolescente neurotípico também. Então, a escola é esse ambiente onde vai ser ofertado. Mas os pais também, os pais, os responsáveis, têm que saber que muitas escolas, por mais que o sistema de inclusão seja colocado como lei, muitas escolas e muitos professores ainda possuem muita dificuldade. Mas isso, como eu falei logo no início do vídeo, é referente à questão da falta de busca, muitas vezes, por um treinamento, por uma preparação. Não estou falando que os educadores estão fazendo errado, longe de mim. Só estou falando que muitos ambientes escolares poderiam estar preparados para receber essas crianças, contribuindo para o treinamento e capacitação dos professores referente ao processo de inclusão, que isso seria muito bom tanto para a neurodiversidade, a diversidade social e principalmente para a questão de saber lidar com as diferenças sociais e os diferentes tipos de pessoas e demandas que há em nossa sociedade. Então, a escola, ela deveria estar estruturada, deveria. Há esse déficit referente ao ambiente escolar? Há. E os pais têm que compreender essas demandas da escola? Tem, porque até então ele pode ser um agregador de informações para os professores, para criar uma rede de apoio ampla dentro do ambiente escolar e também dentro do ambiente familiar. É muito importante a família na escola e a escola ter esse contato com a família para saber as demandas, as necessidades e as limitações. E o que pode ser agregado para a criança, o que pode ser contribuído para a educação da criança dentro desse processo de neurodesenvolvimento. Então, a sociedade, muitas vezes, nós vemos que há pessoas que são preconceituosas, há pessoas que julgam pais e mães autistas, julgam porque muitas vezes não sabem como lidar, não sabem como é as dificuldades de lidar com algumas crianças neurotípicas que possuem uma condição mais severa, comportamentos mais limitados. E muitas vezes essas mães e pais são julgados por não saber
contribuir para as necessidades dos seus filhos, sendo que contribui alguns. Então nós vemos que a sociedade, ela tem esse filtro de ficar apontando muitas vezes, mas não há uma condição da sociedade ajudar ou se propor a ajudar. Eu acho assim que dentro de uma sociedade onde existe a neurodiversidade, onde existe crianças com síndrome de Down, crianças autistas, crianças com TDAH e outros tipos de demanda do neurodesenvolvimento, eu acho que a sociedade deveria trabalhar a cidade em si, a estrutura social, para que essas crianças pudessem ter acesso ao que é ofertado dentro daquela sociedade, dentro daquela cidade, para que construísse uma rede maior de apoio não só para a criança em si, mas também para a família, agregando assim uma neurodiversidade, uma completude desse processo de aceitação e diminuição do preconceito, porque autismo não é doença. Nunca foi e nunca será. Autismo já foi classificado dentro do âmbito histórico por diversos tipos de rótulos, mas atualmente nós sabemos que autismo não é doença, então nós vemos que a sociedade tem que realizar práticas educativas, psicoeducativas, para que crianças, adolescentes e adultos possam ter acesso às demandas, às acessibilidade aos projetos, a tudo que é realizado dentro da cidade, mas para isso tem que haver uma prática de treinamento e capacitação e principalmente aceitação dessas demandas. Transtorno do espectro autista, TEA. O transtorno do espectro autista possui 3 níveis básicos que são classificados: o transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo do desenvolvimento não especificados e de outras formas. Ou seja, o transtorno do espectro autista ele possui 3 níveis, que são 3 níveis que vai de leve, moderado a severo, e dentro desses níveis tem o síndrome de Asperger, que é um espectro do autismo mais leve, onde não precisa tanto de acompanhamento, suas limitações é mais na questão da interação social. E há uma questão do desenvolvimento intelectual, sim, cognitivo em algumas crianças, mais elevado na questão do síndrome de Asperger, porque ele possui também o hiperfoco e outras características do autismo. Porém, suas limitações difere de crianças ou adolescentes dentro do espectro desintegrativo da infância, onde é uma mudança comportamental, onde tem crianças que têm dificuldade na fala, demora muito de falar. Tem crianças que precisam de acompanhamento, porque a comorbidade interfere muito em seus comportamentos. E, tipo assim, não é só o autismo em si, tem as comorbidades. E essas comorbidades, ao se integrarem com o autismo, pode haver muita complexidade em seus comportamentos. E o transtorno invasivo do desenvolvimento é o mais severo, onde as crianças possuem realmente limitações que devem e têm que ser trabalhadas ao longo da sua vida. Os níveis do espectro autista vai do nível 1, é fornecido quando você precisa de suporte. O nível 2 é fornecido quando você precisa de suporte substancial. E o 3 é fornecido quando você precisa de suporte muito substancial. Então, nós vemos que esses níveis do espectro autista são uma forma da sociedade compreender as necessidades das crianças com autismo e saber que há níveis de fase comportamental e cognitiva a qual as crianças possuem, e essas limitações podem ser leves, moderadas ou severas, e tudo depende do nível de suporte que a criança necessite. Como eu falei, o síndrome de Asperger, ele não precisa tanto de suporte, a questão dele é mais na comunicação social, na interação social, muitas vezes. Já o nível 3 é suporte muito substancial, o que quer dizer que a criança precisa de estar com suporte consideravelmente, um acompanhamento praticamente diário, onde ela precisa de treinamento, onde ela precisa estar sendo estimulada, onde precisa ter acesso a fono, nutricionista, neuropsicólogo, psicólogo, neurologista, pediatra e outros tipos de acesso à saúde, a depender da sua demanda.
Então, nós vemos que há níveis dentro do autismo que servem para as pessoas compreender realmente como é o autismo em si, como acontece esse processo e principalmente o nível de apoio que essas crianças têm que ter. Mais na frente eu vou estar explicando a relação disso com a questão do ambiente escolar. Aqui eu trouxe para vocês o CID-11, que é o transtorno do espectro autista, que é o novo, que é atualizado. O CID-11 foi atualizado e, por fim, nessa atualização, saiu algumas coisas, entre outras, mas eu vou estar lendo aqui para vocês poderem compreender as mudanças que foram feitas. Vocês podem ir lá no CID-10 e dar uma pesquisada no CID-10 para vocês verem as alterações que foram realizadas dentro desse processo novo do CID-11. Então, nós vemos o 6A02, que é transtorno do espectro autista, TEA, o 6A02.0, transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual, e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. Porque tem crianças com autismo que possuem deficiência intelectual. Dentro do processo de comorbidades, as crianças podem ter esquizofrenias, pode ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também tem crianças com autismo que podem ter o autismo e o síndrome de Down juntos, como também a síndrome de Tourette. Então, nós vemos que há um comprometimento dentro dos processos de comorbidades que afeta o comportamento da criança. Então, o 6A021 é transtorno do espectro autista com deficiência intelectual e comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. Não é que muitas vezes que a criança não saiba falar, não. A criança, ela compreende o que você está falando, ela sabe o que você quer dizer com aquilo, mas ela não se expressa verbalmente. E muitas vezes essa criança tem que estar em constante treinamento e atendimento com fonoaudiólogo para fazer a estimulação da linguagem dessa criança. E o 6A021 é o transtorno do espectro autista com deficiência intelectual, qual eu já falei, não. Com deficiência intelectual e com comprometimento leve e ausência da fala funcional, da linguagem funcional. O 6A02.2 é transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada, porque tem crianças que têm autismo que muitas vezes pode ser que elas não falem. Então, tipo assim, a depender do nível, se for severo, como o transtorno desintegrativo, ele pode ser que ele demore muito de falar ou ele não fale, mas ele compreende o que você está falando. O 602.3 é transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. O 6A02.4, transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com ausência da linguagem funcional. Transtorno do espectro do autismo 6A025 é o transtorno do espectro do autismo, transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual e com a ausência da linguagem funcional. E o 60A.2Z, desculpe, 6A02Y, que é outro transtorno do espectro autista especificado, e o 6A02Z, que é o transtorno do espectro autista não especificado, porque tem especificações e pode ser que não tenha especificações dentro desse processo de comportamentos que engloba o autismo. Vocês podem ver que aqui não falou de Asperger, porque o síndrome de Asperger ele não é mais classificado como Asperger dentro do CID-11. Então, houve essa mudança também, mas o Asperger, que era considerado o Asperger anteriormente, é colocado como autismo leve não severo, onde a criança ela tem a linguagem funcional não prejudicada, e ela tem suas limitações muitas vezes nos comportamentos sociais. E aqui, para vocês compreenderem mais sobre a questão do autismo, referente à questão a nível cognitivo e cerebral,
Eu trouxe para vocês essa imagem, pois eu achei importante para vocês compreenderem melhor a nível cerebral como é que funciona o cérebro de crianças com autismo, qual o tipo de alteração tem e quais as demandas que isso implica. Então é muito bom vocês terem noção e ler um pouquinho também sobre questão de neurologia referente ao aspecto do transtorno do espectro autista. Tem muitos livros e artigos que falam sobre isso. E vocês podem também estar encontrando em contato com neurologistas para poder pegar mais informações sobre esses aspectos e saber mais sobre as demandas até mesmo dos seus filhos, caso sejam pais ou mães ou responsáveis que estejam assistindo nossa transmissão hoje. Então, vemos aqui o córtex cerebral, que é essa parte laranja da imagem, onde é uma substância cinzenta que divide os dois hemisférios do cérebro e é localizado dentro do tecido profundo e dobras responsáveis pelas funções executivas e percepções. O córtex cerebral ele é responsável pela função executiva e perceptiva, a questão motora, questão do sistema lógico, questão também do funcionamento da linguagem e da percepção de como o indivíduo vê o seu ambiente e vê outras pessoas. Nós temos também os gânglios da base, que regulam os movimentos automáticos, ou seja, a questão do sistema onde a gente, tipo, batimento cardíaco, movimento, como o intestino funciona, que a gente não tem aquela questão do controle dos nossos órgãos. Eles trabalham de forma automática, onde a gente não tem, vou parar meu coração vai parar e vai bater na estante. Não tem isso. Eles funcionam automaticamente e mediante a isso há um sistema automático no nosso corpo que trabalha de forma inata, de forma natural. E a gente não tem o controle. O que acontece com algumas crianças que têm autismo, que ela acaba tendo comprometimento do sistema digestivo, ou seja, do sistema intestinal dela, digestivo, gastrointestinal. E muitas vezes há complicações no sistema gastrointestinal de crianças com autismo, a depender dos níveis de severidade dela e o comprometimento neurofisiológico e comportamental dela. Pode sofrer impactos através desses gânglios da base. Então, o corpo caloso é o feixe de fibra que conecta os dois hemisférios do cérebro para que eles possam se comunicar. Ou seja, através do corpo caloso, há uma conexão entre os dois cérebros que faz com que eles se comuniquem e que eles possam estar interagindo a partir dessa conectividade neurológica. E isso é muito importante para as crianças com autismo, porque eles, através disso, pode estar estimulando ou quando o psicólogo que tem especialização em análise do comportamento aplicada, muitas vezes ele vai estar estimulando através de práticas com evidências científicas a criança e o cérebro vai estar realizando neuromodulações para poder estar trabalhando esses processos. Ou seja, quando você pratica ao estimular a criança, vai estar afetando o cérebro dela, como consequência, vai estar estimulando o cérebro da criança e com isso vai estar ocorrendo a obtenção de resultados. Então, é assim que funciona o processo de terapia comportamental com crianças com autismo. Tem aspectos comportamentais, neurológicos para chegar a resultados precisos. E é assim que há o funcionamento. Então, nós vemos que o corpo caloso dentro do cérebro é responsável pela questão da conectividade e dessa comunicação entre os hemisférios. Já a amígdala controla todas as respostas emocionais, incluindo agressão, luta e fuga. A amígdala é responsável pela questão da interação do ambiente com o cérebro. Resumindo, você está assistindo televisão e passa uma informação que tem muito aversiva para você, e essa informação aversiva, negativa, vai causar algum tipo de estímulo no seu cérebro, que é na amígdala, e essa amígdala vai enviar informações para o hipotálamo, para a glândula pineal, onde essas informações vão ser processadas e vai haver a liberação de hormônios através das glândulas suprarrenais,
da glândula tireoide e de outras glândulas do nosso cérebro, porque a amígdala ela vai ser responsável por transmitir essas informações a outras áreas do nosso cérebro, como a questão da hipófise e também do hipotálamo. E isso causa diversos tipos de reações em nosso corpo, incluindo reações de luta e fuga. Muitas vezes a criança com autismo ela é colocada num ambiente com muito som, por exemplo, muito movimento e muito som. Ela acaba tendo uma aversão àquele ambiente e começa a ter comportamentos muitas vezes de agressividade ou de querer sair do ambiente, ou quando sabe que vai pela aquele ambiente, ele começa a emitir comportamentos que não são agradáveis muitas vezes para os pais ou responsáveis ou professores, por exemplo. Isso vai criando um aspecto de aversão na criança que ocorre a luta, fuga ou esquiva, que é da comportamental. Ou seja, são formas do indivíduo sair daquele ambiente. Resumindo, não quer ficar naquele ambiente e o ambiente é aversivo, então ele tem que sair daquele ambiente. E esses comportamentos são emitidos pela amígdala. O hipocampo, ao qual eu falei, é responsável pela memória de curto prazo. Então, nós vemos que o hipotálamo, além de ser o hipocampo, desculpa. O hipocampo é responsável pela memória de curto prazo, ou seja, o hipocampo é responsável pelo processo de memória e também as memórias rápidas, ou seja, aquelas memórias que você vê o indivíduo uma vez e depois de meses você vai ver ele de novo, mas foi armazenado na memória de curto prazo e você sabe identificar quem é. O cerebelo, que é onde está mostrando a imagem, essa imagem rosa, essa é a pintura rosa, onde ajusta a atividade motora, regula o equilíbrio, o movimento do corpo, os músculos utilizados para falar. Então, nós vemos que esse conjunto de córtex, gânglios, corpo caloso, amígdala, hipocampo e cerebelo é um conjunto de informações importantes para compreender como o cérebro de crianças ou indivíduos com espectro autista funciona. Isso é muito relevante saber dessas informações, porque não é só uma questão comportamental, há uma questão neurológica também, neurobiológica. Então, nós vemos esses aspectos dentro do cérebro de crianças com autismo. Gente, se tiver dúvida sobre essa parte, lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que eu falei, ou queiram acrescentar alguma informação ao qual eu não dei, alguma informação aqui não estava muito certa, vocês podem deixar aqui no comentário perguntas, nós estaremos respondendo para vocês, incluindo mães e pais e professores que tiverem muita dúvida, é só entrar em contato conosco pelo Cérebro Psi ou pelo meu Instagram luanamuniz.pc. Então, entra lá, podem tirar dúvidas, podem perguntar. E também, se você quiser deixar aqui nos comentários suas perguntas, eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. O que eu não souber, eu pesquiso e passo para vocês. Então, a gente falou sobre o conjunto de estrutura cerebral que é do espectro, que há no espectro do autismo, e aqui eu trouxe para vocês o cérebro de duas crianças. Uma criança neurotípica. Então, nós vemos dois cérebros diferentes, dois cérebros distintos, ao qual passam informações distintas, e a gente pode ver a diferença, nós podemos ver a diferença de um cérebro de uma criança neurotípica, que é considerado um cérebro normal, e uma criança neurotípica. Então, nós vemos que a questão da audição é muito menor na criança com autismo, e essa parte rosa que toma o cérebro da criança, você vê que é uma parte mais rosada e uma manchinha só de azul, que é diferente do outro cérebro que tem o azul e tem essa linha, essa parte rosa, que não é tão grande igual a outra imagem. Então, isso quer dizer o quê? A imagem azul pequenininha refere-se à questão da audição. Já a imagem rosa é a questão visual. Então, nós vemos através dessa imagem, dessa neuroimagem, que as crianças neurotípicas, ela tem a questão tanto do processo de escuta é, balanceado, dito normal, como o processo visual também normal, considerado normal.
Já a criança neuroatípica, principalmente a partir de Asperger em diante, muitos têm a questão da audição baixa, reduzida, e a questão da visual mais alta, mais ampla. Isso é muito importante para os professores estarem prestando atenção nesses dois aspectos, porque a questão visual para crianças autistas faz parte do processo de aprendizagem. Ou seja, crianças com autismo, elas são mais visuais. Crianças diferem de crianças neurotípicas que têm aquele equilíbrio tanto na questão auditiva quanto na questão visual. Aqui também eu trouxe para vocês três modelos de cérebros distintos, onde vocês podem ver que o tamanho deles se difere. Aqui nós temos no primeiro 31, esse primeiro que está 982. Você vê que ele é um cérebro neurotípico ou um cérebro típico em desenvolvimento. Já o do meio, que é o 984,6 centímetros, você vê que é de uma criança autista. E também no 1181 é o cérebro de uma criança autista com processo desintegrativo do desenvolvimento, está em regressão. Então, são três tipos de cérebros diferentes e nós vemos através disso o quê? Que o processo do transtorno do espectro autista, ele só não interfere na questão comportamental, mas há uma diferença neurobiológica que pode ser vista através de neuroimagens, e isso é muito bom porque agrega mais conhecimento a nós sobre o que é o transtorno, como isso afeta os comportamentos e como funciona o cérebro dessas crianças, porque até então são cérebros distintos e que a neurobiologia mostra isso de forma clara, a neuroimagem também. E aqui nós vemos as podas sinápticas. Quando a criança nasce, que ela chega dentro dos 2 anos por aí, há o processo também de poda neural, onde os neurônios que elas nascem vão sendo reduzidos e há uma normalidade nessa poda. Ou seja, é normal ter a poda neural. Só que acontece o quê? Essa autopofagia, que é no caso autopofagia, que é a morte de alguns neurônios, é normal, porque todo mundo nasce com 2 bilhões de neurônios e esses 2 bilhões de neurônios acabam morrendo. Isso acontece também no decorrer da fase de vida. Acontece a poda, porque a gente ingere diversas substâncias, estamos em ambientes distintos e isso afeta nossos neurônios, nosso sistema neuronal. E muitas vezes há doenças também que afetam os neurônios e acomete a morte deles. Então, nós vemos que há neuropatologias que ocasionam isso e há ocasionamento natural, que é um ocasionamento filogenético. E a autopofagia, ele possui uma poda sináptica normal, que é a primeira imagem, tem diversas tesourinhas, e é uma remoção apropriada das sinapses e para que ocorra uma conectividade dentro do nosso cérebro que é dita como neurotípica, uma conectividade que flui normalmente e que se adapta. Já na anormalidade, no caso sináptica, aqui na outra imagem, com pouquinhas tesourinhas, nós vemos que há impropriação da autopofagia, porque há uma poda insuficiente, muitas vezes, de neurônios, ou seja, as sinapses que vão ser podadas são poucas, muitas vezes, e há a presença inapropriada dessas sinapses ao longo da vida, e isso corre riscos de autismo. Então, nós vemos um com a poda suficiente e outro com a poda insuficiente. Isso é muito importante porque a questão dos processos neuronais e da sinapse é muito importante para ver como é que nosso cérebro está se conectando e se comunicando. Na questão do autismo, essa poda pode vir também em outras fases de desenvolvimento, pode acontecer na adolescência. E além da infância, quando a criança está nesse processo de filogenético, nós vemos que há também a questão que a poda pode vir a ocorrer também na adolescência e outras fases que são importantes para nós, seres humanos.
E aqui nós vemos os níveis sinápticos, formação da sinapse, gestação, 36º mês, 2 anos de gestação. Você vê que a sinapse aumenta com 2 anos e 4 anos poda sináptica acontecendo. No caso, a poda acontece a partir dos 4 a 6 anos de idade. Então, você vê que nessa imagem, durante o 36º semestre de gestação, há um pouquinho de sinapses ali. Ao nascimento ainda tem pouquinhas sinapses, no 3º mês tem essas sinapsezinhas surgindo, e no 6º mês e aos 2 anos acontecem muitos processos sinápticos, muita formação de sinapses, de conexões neurais. Isso é muito importante para nós seres humanos. E aos 4, 6 anos, ao início dessa poda, ou seja, você vê que 2 anos para a imagem de 4 e 6, há uma diminuição decorrente dessa poda. Então, vamos agora para as práticas inclusivas, falando e entrando um pouco na questão do ambiente escolar. A gente viu como que. Ai. Nós vimos o que é o autismo, nós vimos aspectos importantes neurobiológicos e comportamentais sobre o transtorno do espectro autista. Nós observamos como funciona o cérebro dessas crianças e adolescentes e como acontece a questão da poda neuronal, a poda sináptica. Então, agora nós iremos entrar nas práticas inclusivas. Então, a Lei número 12.764 é a lei que foi criada no dia 27 de dezembro de 2012 e é conhecida como Lei Berenice Piana. No artigo 3 dessa lei, no artigo 3º, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e ao ensino personalizado. Parágrafo único. Em casos de comprovado necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado, como descrito no artigo 7º da Lei 12.764 de 2012. No artigo 7º, o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, nós vemos que é uma lei que protege essas crianças neurodiversas e que essas leis são importantes, pois é uma forma de incluir as crianças e fazer com que elas tenham direito a acesso à educação. E essa lei é muito importante vocês observarem ela, porque Berenice Piana era uma mãe de uma criança com autismo e que ela lutou bastante para que essa lei fosse implicada, que essa lei fosse realizada. E foi por Dilma Rousseff, através dela, quando está na presidência, que foi incluída essa lei. Então, nós vemos que a inclusão da lei, essa lei é importante, e é importante para os gestores que tenham a compreensão que essa lei existe e que tenha a compreensão da necessidade do professor de se capacitar para poder incluir essas crianças durante o processo da aula. Então, é muito importante que isso seja observado, que isso seja falado e principalmente cobrado. É importante. E nós vemos uma coisa que é interessante dentro desse artigo, que é acompanhamento especializado. O acompanhamento especializado se refere a acompanhante, não a qualquer tipo de acompanhante, mas sim um acompanhamento terapêutico, ou seja, uma pessoa que tem especialização ou que realiza atividade, tenha curso como acompanhante terapêutico em aba. É muito importante isso seja dito, porque até então tem locais que colocam qualquer tipo de pessoa para ser acompanhante, sem ter uma experiência, né, na questão psicológica e neurológica. E possa ser que isso tenha alguns comprometimentos com o desenvolvimento e aprendizado da criança e o suporte ao professor.
A pessoa que realiza acompanhamento em aba, ela tem toda uma estrutura de suporte para poder agregar informações e estimular a criança no seu processo educativo e de neurodesenvolvimento. Então, nós vemos a importância do AT em aba no ambiente escolar, dando apoio e suporte não só à criança, mas também podendo criar um vínculo de informação com os educadores e também diretores e até mesmo coordenadores que tenham interesse no processo de aprendizagem da criança. Aqui, análise do comportamento aplicada, aba. A análise do comportamento aplicada ela surge a partir da ciência do comportamental. A ciência do comportamento é uma ciência baseada em evidências científicas e comprovações científicas de sua prática terapêutica, ou seja, é uma prática que tem funcionalidade, que vai dar acesso ao desenvolvimento da criança e principalmente é uma prática que tem um nível de informação científica e base científica solidificada. E isso é muito importante agregar isso dentro do processo de aprendizagem da criança, porque a análise de comportamento é fundamental dentro dos ambientes escolares. Nos Estados Unidos, o acompanhamento terapêutico de crianças com autismo é realizado dentro do ambiente escolar por pessoas com aba, por pessoas que possuem especialização em aba ou que tenham algum curso em análise do comportamento aplicada, para poder desenvolver ali dentro daquele ambiente da criança e proporcionar estímulos reforçadores, estímulos que possam estar agregando a esse comportamento de aprendizado. Eventos ambientais. A prática em aba observa muito a questão do ambiente da criança, como ele se comporta, o que ele faz, o que reforça ele e também o que causa aversão a ele. E através disso, o especialista em aba, ele vai poder estar desenvolvendo, o psicólogo que possui especialização em aba, ele vai poder estar desenvolvendo práticas inclusivas e educativas junto ao ambiente escolar para propor, através daquele ambiente, algo melhor para a criança e que agregue para outras crianças também. Porque o contato da inclusão não é só um contato de colocar uma criança no ambiente escolar, não. O contato da inclusão é fazer com que as crianças tenham contato com outras crianças e isso faça com que crie um nível de desenvolvimento empático entre elas para poder proporcionar um aprendizado melhor, sem preconceito, sem estereótipos e também sem bullying. Porque um dos problemas atualmente é a questão do bullying no ambiente escolar. E isso é realizado devido a essa falta de análise do sistema ambiental que há naquele local, naquela escola, naquela sala. Então, o analista do comportamento, ele vai estar observando todos esses eventos ambientais, a forma como a criança interage, com o que ela interage, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os pontos relevantes para a criança naquele ambiente, quais são os pontos que tem punição para a criança naquele ambiente e como isso pode ser melhorado para poder criar um ambiente mais educativo, de aprendizado, mais reforçador, tanto para as crianças quanto também para o professor. Então, vemos que a análise de comportamento não só se aplica também à questão de crianças neurodiversas ou neurotípicas, ela também se propõe a outros tipos de crianças neurotípicas. Então, nós vemos que nós trabalhamos com eventos ambientais, e isso é muito importante, está sendo dito. E esse processo de educação, incluindo a análise comportamental aplicada, faz com que a escola possa se desenvolver a um nível que observe seus alunos, observe as demandas dos seus alunos, observe como eles se comportam e crie e proporcione uma diferenciação ali das práticas educativas. Então, a prática inclusiva, ela vai ser muito importante se a escola se propor a trazer um analista do comportamento para poder analisar o ambiente e observar os eventos ambientais, para proporcionar não só a criança ao qual a tem a aba
ou analista do comportamento está ali, o psicólogo com análise do comportamento estiver ali só observando a criança que tem autismo, não. Ele vai estar trabalhando todo o conjunto da escola, porque até então a escola precisa olhar para o ambiente, olhar para as crianças, porque quando ela começa a observar os níveis ambientais e também a questão cultural, a questão ontogenética das crianças, a questão do ambiente, o que está proporcionando, o que é punitivo, o que é punição positiva, o que é punição negativa, o que é reforçador positivo, o que é reforçador negativo, isso vai estar fazendo com que crie-se o psicólogo possa proporcionar uma análise funcional melhor daquele ambiente. Isso é devidamente importante e relevante dentro do ambiente escolar, porque a educação é um processo. E essa educação como processo inclusivo é importante. Mas se o ABA, a análise do comportamento, estiver nesse ambiente, vai ser melhor ainda para aquelas crianças com autismo e para crianças sem autismo. Autismo e inclusão, ABA. Aqui nós iremos falar um pouco sobre a questão do autismo, o processo de inclusão, ao qual eu falei, mas eu vou estar falando um pouquinho aqui, e análise comportamental aplicada. Gente, a análise comportamental aplicada, só deixando aqui, os psicólogos podem se especializar em análise comportamental aplicada, como estudantes de psicologia a partir do 8º semestre, se eu não me engano, e podem trabalhar com uma T em aba. E também educadores podem estar tendo acesso à análise comportamental aplicada, só que vai ser diferente do psicólogo, porque o psicólogo vai observar outros tipos de demanda e o pedagogo ou o professor vai estar experienciando outro tipo de demanda também, que é voltada para suas áreas específicas. Então, nós vemos isso. O programa educacional é muito importante dentro da estrutura da inclusão, e principalmente para crianças com espectro autista. Quando a escola se propõe a criar um programa dentro do ambiente escolar, onde esse programa vai olhar para todas as demandas de seus alunos, se tem criança com síndrome de Down, se tem criança hiperativa, se tem criança com transtorno de ansiedade, crianças também com autismo, crianças com esquizofrenia, e tipo assim, se eles observarem as demandas inclusivas e também as demandas dos alunos neurotípicos, vai observar, porque tem muitas crianças neurotípicas que estão passando por processo de depressão, ansiedade infantil, e tudo isso faz parte de um programa educativo, ou seja, a pessoa observar as demandas dos seus alunos, fazer um programa educacional com base nessas demandas, vai fazer com que a escola possa estar observando melhor os seus alunos, observando as demandas dele, como eles se comportam. Mas esse programa é fundamental que seja feito com um psicólogo analista do comportamento. Nos Estados Unidos, há programas educacionais que é realizado tanto com o coordenador ou pedagogo, juntamente com o psicólogo analista do comportamento, onde ambos, o psicólogo observa o ambiente e tudo mais, o analista do comportamento vai observar o ambiente, como eu falei anteriormente, e através disso, juntamente com o pedagogo, vai ser criado um programa educativo, onde vai olhar para todas as crianças, vai inserir todas as crianças e trabalhar as demandas dela e as necessidades dela, incluindo tudo dentro de um processo de disciplina educativa. Então, nós vemos que os programas educacionais são fundamentais, principalmente para pessoas que querem, donos de escola, que querem que suas escolas sejam muito boas, tipo, sejam ótimas e sejam bem vistas. O programa educacional é uma coisa que eu recomendo bastante para vocês, porque é um programa que vai trazer benefícios tanto para a escola, na questão de marketing, como também para os pais e familiares e até mesmo para a sociedade, está sabendo que tem uma escola que trabalha todas as demandas dos seus filhos. Então, isso é fundamental. Programa educacional, foquem nisso. O AT em aba. O AT em aba realiza acompanhamento terapêutico com crianças e também com adolescentes que estejam em ambiente escolar. Ele vai estar acompanhando a criança e realizando práticas de comportamentais
com essas crianças, que estimulem elas e observar também as demandas dos eventos ambientais dela, as contingências e tudo mais. Então, ele vai estar fazendo essa prática de observação e prática baseadas em evidência, onde ele vai poder estar desenvolvendo com a criança um contexto de comportamental que reforça os comportamentos socioeducativos e sociais da criança em si. Porém, o Atenhab ele só não foca no ambiente escolar, não. Ele vai acompanhar a criança na casa deles, vai observar também em ambientes ao qual a criança tem dificuldade, tipo no parquinho, na casa de um coleguinha, se for o caso, na casa do primo, que ele tem o primo, ele quer incluir o primo no ambiente daquele menino, mas não sabe como é que está acontecendo. O acompanhante terapêutico ele vai estar junto ali, fazendo as observações para ver como incluir, como desenvolver a criança. Isso tudo, caso não seja um psicólogo especialista em análise do comportamento, ele vai ter que passar por um supervisor. Até ele vai estar tendo que passar por um supervisor, que será um psicólogo com especialização em análise comportamental aplicada, ABA. Então, nós vemos que é um processo, há protocolos que são seguidos, não é só, você tem ABA e vou ir para a escola acompanhar o menino que é autista. Não. O Atenhaba, ele vai seguir protocolos de atendimento, protocolos de observação, e tudo isso é baseado em evidências científicas da análise comportamental e é fundamental, caso ele não seja formado, que ele tenha supervisão. Então, o ambiente educacional, caso ele não seja formado em psicologia e não tenha abordagem de análise de comportamento e não possui especialização. Então, ele vai ter que estar se reportando a um supervisor que seja psicólogo formado, abordagem de análise comportamental e a especialização em análise comportamental aplicada. Ambiente educacional. O ambiente educacional é fundamental para as crianças, de todos os tipos, tipo neurotípica, neurotípica. É importante o ambiente, porque através do ambiente vai dar dando suporte para que as crianças possam se incluir naquele local. Isso é muito bom porque vai estar trabalhando ao mesmo tempo a estigmatização, que é tipo assim, a criança tem autismo, ela não fala, deixa ela lá no canto, nenhum coleguinha interage com ela. Não. O ambiente escolar vai estar através de programas educativos, do acompanhamento terapêutico, do psicólogo sendo incluído naquele ambiente, psicólogo com análise comportamental, ele vai poder estar trabalhando esses estigmas e trabalhando através do programa educativo. E o ABA é baseado em evidências, como eu falei, a ciência do comportamento possui evidências científicas. A análise do comportamento é uma ciência comportamental. E com isso, a análise comportamental aplicada possui protocolos e de evidenciação científica. Então, nós vemos o que a partir disso? Programa educacional, tem aba, ambientes educacional, estigmatização e aba. Então, nós vemos o seguinte, que o programa educacional ele pode ser realizado juntamente com o psicólogo, analista do comportamento, com especialização em aba, ou então só análise de comportamento, porque até então já engloba de uma certa forma. Tem um acompanhamento terapêutico. A criança com espectro autista tem um acompanhamento terapêutico durante as aulas, mas que esse acompanhante seja um AT em aba e não só qualquer acompanhante. O ambiente educacional, com o programa educacional, pode incluir o ambiente educacional da criança, porque vai estar fortalecendo esse ambiente dentro do processo de práticas. E também vai estar trabalhando a questão do preconceito e diminuição do bullying com crianças do espectro autista e, com isso, com outros tipos de criança, com outras demandas. E o ABA é baseado em evidências científicas, então tudo isso que eu falei tem um suporte científico. Então, tipo assim,
É importante, é fundamental que a criança com autismo seja incluída no ambiente escolar e é fundamental que a escola se proponha a buscar um analista do comportamento para dar suporte a essas crianças, dar suporte aos educadores e professores que precisam ser capacitados para saber como lidar com as demandas, porque autismo tem diversos tipos de comportamento e também com isso tem comorbidades que alteram também o seu comportamento, e com isso também é evidenciada a relevância do acompanhamento terapêutico para criar o vínculo entre professor e aluno e o professor poder discutir as demandas da criança, as necessidades da criança com um psicólogo analista do comportamento que esteja incluído naquele ambiente escolar e principalmente no programa educacional. Então, é relevante, sim, um programa educacional no ambiente escolar. Então, professores, educadores, diretores que estiverem assistindo esse vídeo e tiver dúvidas, é só me perguntar pelos comentários. E é uma coisa que eu recomendo bastante. Faça um programa educacional. Planejamentos são feitos? São. Tem todo um protocolo à escola? Possui. Mas programas educacionais têm que ser bem-vindos para diminuir a questão do bullying e aumentar a inclusão e trabalhar a diversidade. Programa educacional. Esse modelo aqui eu trouxe para vocês que ele é um modelo que é utilizado nos Estados Unidos já. E ele trabalha a seguinte questão: intercâmbio em toda a classe, habilidades de comunicação, as interações entre pares, intervenções de roteiro social, os cronogramas de atividade de imagem, as estratégias de automonitoramento, suportes de comportamento positivo e a modelagem. Então, no intercâmbio em toda a classe, é como se as crianças pudessem se conectar através desse programa educacional, fazendo com que elas se comuniquem, fazendo com que elas interajam e saibam as demandas de cada aluno. Ah, meu colega ele tem depressão, não vou eu vou dar suporte, eu vou falar com ele, eu não vou excluir ele. Isso já diminui muito a questão do preconceito social e psicológico e neurológico. Então, nós vemos que o intercâmbio é uma forma das crianças se comunicarem, interagirem, socializarem e saber das demandas dos coleguinhas e principalmente fazer com que elas se eduquem a partir disso. A habilidade de comunicação é uma forma da escola, dentro do programa, estar incluindo formas de se comunicar com os alunos, porque o diretor fica na sala dele, o professor tem interação toda com o aluno, o coordenador tem interação com os professores, mas se todos interagirem, não seria melhor? Então, as habilidades de comunicação têm muito a ver com esse processo educativo. A interação entre pares se refere às questões de dupla. A interação entre pares se refere à questão de dupla, onde o professor bota, tipo, essa semana fulano vai sentar com ciclano. Tipo, dois colegas vão sentar juntos. Semana que vem troca as duplas. E vai criando, tipo, um rodízio de duplas, por assim dizer, uma troca de duplas, onde cada um vai estar tendo contato com o coleguinha. E isso vai fazer com que eles se comuniquem melhor, com que eles saibam da demanda e vai estar estimulando a criança com espectro autista a se comunicar, interagir e a conhecer os outros colegas, principalmente aquelas crianças que possuem a linguagem funcional comprometida, ao qual elas não conversam muito, elas não falam muito. Isso é uma prática muito importante para estimular a linguagem dela ou fazer com que ela interaja com outros coleguinhas. A prática de comunicação social. Intervenções de roteiro social, fazer intervenções no roteiro realizar intervenções no roteiro social das crianças, dos professores, fazer com que a escola se comunique, interaja, crie roteiros, realize intervenções, se comunique com seus alunos, passem o que é necessário, o que é educativo, práticas educativas, socioeducativas. E os cronogramas de atividade de imagem. Lembra lá na frente que eu falei a vocês, mostrei o cérebro da criança, onde eu mostrei que a criança neurotípica tem equilíbrio entre a questão visual e auditiva, já a criança com autismo tem um desequilíbrio na questão
auditiva e visual, onde é mais visual do que auditiva. Então, nós vemos que se o professor e a direção da escola, a partir desse programa inclusivo, educacional, fazer mais imagens, tipo, ao invés de assim, cantina, tem o nome cantina. Ao invés de cantina, tem uma imagem de uma pessoa para mostrar, ou de um desenho mostrando que ela é um local de alimentação. O banheiro não tem o nome só banheiro, feminino e masculino, mas se tem uma plaquinha com imagens mostrando que é o banheiro masculino e o banheiro feminino, para que a criança compreenda e a escola se adapte às demandas da criança, porque a criança com autismo, como eu falei, ela é mais visual. Isso é muito importante, está incluído dentro do programa educacional. Cronogramas de atividade de imagem, estratégia de automonitoramento, suporte de comportamentos positivos, ou seja, tanto a estratégia de automonitoramento como o suporte de comportamento positivo são relevantes, porque eles vão estar observando os comportamentos da criança e vai estar dando suporte de reforçadores positivos para que a criança possa agregar, ser estimulada, em vez de colocar aquele ambiente como aversivo. Ou seja, a criança com espectro autista tem que ter um ambiente reforçador, onde seja reforçador positivo e não seja aversivo para ela. Porque se for aversivo, ela não vai querer ficar naquele ambiente. Mas se o ambiente for estimulador, for reforçador, ela vai querer ficar naquele ambiente. Então, isso é muito importante. E a modelagem é feita juntamente com o psicólogo analista do comportamento, porque até então ele vai criar programas de modelagem, vai realizar acompanhamentos com os ATs, onde possa modelar os comportamentos tanto da escola como também da criança e do grupo escolar ali, melhorando assim o rendimento da criança com autismo e das outras crianças. Então, nós vemos que o programa educacional é fundamental para a escola, para os professores, porque capacitar professores, observar o ambiente escolar e dar suporte às crianças é de extrema relevância dentro do processo do transtorno do espectro autista. E isso vai ser fundamental não só para a criança estar sendo incluída, como também para os outros alunos. Modelo de instrução. Ensinar a habilidade de participar e aprender em grupo, ensinar a habilidade de iniciar e sustentar interações recíprocas entre pares, ensinar a habilidade para incluir atribuições e acentos de forma independente, ensinar a habilidade de se comunicar precisa de forma clara e independente, ensinar a habilidade de acompanhar a sala de aula, rotinas de forma independente, reduzir comportamentos problemáticos e interferir no aprendizado, ensinar a habilidade de autorregulação, fazer interferências e perspectivas do outro. São coisas, ensinamentos de habilidades importantes para que os professores estejam aplicando com seus alunos. Porque até então ensinar a participar e aprender em grupo é relevante porque crianças com autismo têm um déficit na comunicação e interação social. Ensinar a habilidade de iniciar e sustentar interações recíprocas entre pares é aquela coisa, como eu falei, fazer trocas de duplas, montar duplas e fazer as trocas durante a semana e fazer com que eles interajam, para que a criança com autismo possa começar a sustentar e realizar a comunicação social dela, isso dentro da sala de aula. Ensinar habilidade para concluir atribuições de assentos de forma independente, ou seja, a criança ela vai poder escolher os seus assentos sem precisar que o professor diga sente ali, sente aqui, não sente naquele local, sente nesse que é melhor para você. Não, a criança vai ter independência para escolher onde ela vai sentar. Ensinar a habilidade de se comunicar precisa, de forma clara e independente, ou seja, fazer com que a criança com autismo crie autonomia de falar de forma independente em sala de aula, sem repressões, sem punições, para deixar com que ela se expresse durante o processo de aula, mas que tenha a ver com o conteúdo claramente. Então, nós vemos que isso é muito importante, não só para a criança com espectro autista, porque os professores devem saber que dentro do ambiente escolar, crianças também que são tímidas demais e acabam não se comunicando tanto. Então, fazer isso é importante. Engloba um todo, no caso, um grupo de crianças. Ensinar a habilidade de acompanhar a sala de aula, rotinas de forma independente, fazer com que a criança tenha autonomia para
para poder acompanhar outras crianças, acompanhar a rotina da sala, se precisar que o professor fique mandando, ou seja, estimular ela para que ela comece a fazer esse acompanhamento. Mas isso tudo com o suporte do acompanhante terapêutico, para que ele possa agregar com a criança essas habilidades durante o processo que está se desenvolvendo. Reduzir os comportamentos problemáticos interferindo no aprendizado é importante. E ensinar a habilidade de autorregulação, fazer interferências, porque tem crianças com autismo que, se for aversivo demais ao ambiente, ele entra no sistema de autorregulação, que envolve se balançar para frente e para trás, bater a cabeça também, entre outros tipos de comportamento de autorregulação. E o professor ele vai ter que estar capacitado para, quando isso acontecer, não for algo inesperado e ele não fique sem ação. Não. Ele vai ter que saber lidar com isso, saber como pegar na criança, saber como falar com a criança com autismo, porque, como eu falei anteriormente, são vários níveis de autismo e são comportamentos distintos e ainda inclui as comorbidades. E tem que saber como falar, tem que saber como interagir e principalmente se pode tocar, como tocar na criança, como pegar ela no braço, como abraçar, porque tem crianças que não, autistas que sentem dores, são hipersensíveis. Isso faz com que elas não gostem de ser abraçadas, não gostam de ser tocadas ou puxadas. Então, tipo assim, ou seguradas. Possa até ser de leve, não de forma pesada, ou que nem o professor vai fazer isso, né? Com o aluno, pegar o aluno pelo braço e puxar. Ninguém faz isso, né? Então, vemos que isso é importante porque até então o professor tem que estar capacitado para essas coisas. E, tipo assim, ter um psicólogo, analista do comportamento no ambiente, reforça mais ainda esse suporte na questão de autorregulação. E o AT que vai estar ali acompanhando a criança, isso também é fundamental. Então, encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso workshop sobre autismo e ambiente escolar. São várias coisas, o conteúdo é bem denso. Eu trouxe de uma forma resumida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E principalmente, observe essa frase: seja inato ou adquirido, o comportamento é selecionado por suas consequências. B.F. Skinner. Dúvidas? Deixem no comentário que eu respondo, ok? Então ficamos por aqui. Tchau e muito obrigado. Lembrando que os certificados serão enviados amanhã para quem se inscreveu pelo Simpla. Então ficamos por aqui. Tchau.